Eu acho que no Brasil ainda tá muito difícil essa questão da pessoa entender que você pagar um pouco mais caro, vamos usar esse termo, ou no meu caso, pagar uma consultoria igual você fez para empreender, faz você avançar muito, muito. Tipo assim, encurtar o tempo que você... igual você falou o exemplo dessa mulher aí, que ela comprou uma bike, depois veio, gastou até mais do que ela poderia ter gasto, justamente porque ainda não entendeu que o bom atendimento, a personalização e falar com alguém que já percorreu o caminho que você quer percorrer, cara, encurta muito o seu tempo. E eu acho que a tendência no Brasil é essa, só que é uma cultura ainda muito, muito difícil de você penetrar. Mas quando a pessoa abre o olho e vê que, cara, eu tenho problemas financeiros, mas eu tenho que pagar para resolver meus problemas financeiros? Claro, cara. Porque você não tá conseguindo. Ou você vai gastar muito mais. É porque você já viu que não tá sendo bom. Ou você vai gastar muito mais para depois vir. Eu falei assim, justamente. E é o seguinte, nós começamos com escritório de contabilidade, nós começamos totalmente regularizados, nós começamos com equipe de comunicação, nós começamos com os softwares que eram necessários, com os programas que eram necessários para a administração toda, porque eu falei, se a gente vai começar, e é nós dois dessa vez, a gente precisa começar totalmente certo. E às vezes, assim, a gente dá... Meu marido, ele é muito sistemático, muito centrado, e ao mesmo tempo ele é muito com os spokers, né, com quem está iniciando, ele é muito didático. E eu já sou mais... Só que no trabalho, eu sou muito metódica. Então, por exemplo, a gente desenha o processo de venda. E o meu processo é assim, assim, assado. Às vezes ele sai... Metodologia. Né? Então, eu falo para ele, não é assim. Ele, não, amor, mas foi só para isso. Eu falo assim, não é assim. Nem para essa cliente, nem para ninguém. Vai ser sempre assim. Então, por exemplo, a pessoa chega... Gente, e é nos mínimos detalhes. Você não tem que estar numa loja linda e maravilhosa para você ter um bom atendimento. Tem que ser no pouco que você tem que começar, porque daí você vai aprimorando isso. Por exemplo, o cliente vai chegar lá em casa, é cheirinho no estúdio, é água gelada para ele, é o nome dele lá na televisão. Olá, fulano, seja bem-vindo, sua presença é um presente para nós. Nossa. Então, o cliente chega, ele quer tirar foto da televisão. Ele, meu Deus, eu quero tirar foto, você entendeu? Né? Exclusividade. Então... Né? Ele chega, eu falo, olha, primeiro nós vamos conversar, você está aqui, a gente está para uma relação de confiança, porque você não está comprando algo de R$5. Então, eu quero falar para você o nosso propósito. Eu tenho uma apresentação lá de 4 slides para ele vai conhecer o nosso propósito, eu vou entender por que ele está lá. E isso não é à toa que eu pergunto, não. Pega essa dica aí para usar nessa tela aqui, hein? Você entendeu? Então, por exemplo, ele fica chocado com o atendimento depois. Eu chamo isso de efeito uau. Ele fica assim, sabe? Assim, o tempo todo ele tá exatamente... ele chegou, ele foi recebido, a gente fez o propósito, mostrei para ele o nosso propósito, tirei todas as medidas dele, jogo no sistema, é criado um dossiê, ele vê a bicicleta ideal dele, ele vê lá o tamanho que essa bicicleta tem que ter. Ele pega esse dossiê, eu levo ele para garagem, onde tem o meu showroom, e eu falo... Eu vou agora te pôr numa bicicleta que é mais ou menos igual que você tem que pedalar. Pega o capacete, pega o luva, coloca ele em cima da bicicleta e ele vai fazer o test drive na bike. Douglas acompanha ele ou eu. Ele volta desse test drive já maravilhado. Aí eu viro para ele, agora eu vou te dar outra bicicleta, para você ver a diferença do freio mecânico, freio hidráulico, você vai saber a diferença. Ele vai, faz test drive, ele volta, eu falo para ele, quanto você quer investir? O que eu posso te dar de configuração? Esse é o valor, dividindo 10 vezes. O que é melhor para vocês? Consegue dar uma entrada? Não consegue dar uma entrada? Tá bom. Fechei. Agora você vai escolher os componentes da sua bike. Daqui 3 dias você vai pegar. Beijo, me liga. A gente se vê na trilha. Mas esse aí é eu acho que é o novo cliente. Assim, a gente pega hoje, assim, 40 anos para cima, ainda tem aquela visão, assim, a loja Novo Mundo espalhada em Goiânia, que você tem que ver e sentir e tal. Eu acho que 40 para baixo, esse cliente que espera para ter um produto bom, esse cliente que já sabe mais do que o vendedor, e esse cliente que
que quer esse tipo de experiência, né? Então, hoje, por exemplo, o iPhone, aquela moto Harley Davidson, você paga caro pela experiência, porque é todo um mundo que você vive em volta, assim. Você não quer só ter uma Caloi da vida que você não vai se sentir incluído, né? Agora, eu vou falar então uma parte que o Vitor citou que é importante. Eu poderia fomentar isso só usando rede social. Poderia. Só usando o nosso dia a dia ali, o que a gente faz, a escolha da bike, tendo um cliente ou não. E fazendo atualizações com as nossas trilhas, que é praticamente todo fim de semana, né? Só que o que eu trabalhei? Eu acredito que Deus, ele nos faz completo na nossa essência. E ele quer nos usar. Existe uma pessoa que eu estava numa palestra e ele disse o seguinte: as profissões são a máscara de Deus. O Senhor nos usa nas nossas profissões para falar com as pessoas. Isso é algo que sempre eu tenho comigo. De manhã eu acordo e a minha oração é: Senhor, quem vai cruzar o meu caminho hoje? Na vida de quem que eu posso ser bênção? Então o que eu fiz? Se eu quero impactar a mulher, se eu quero que ela tenha a experiência da trilha, se eu quero que ela entenda isso, levar 4 mulheres para a trilha é uma coisa. Levar 160 mulheres para a trilha é outra. Eu comecei a trabalhar eventos na trilha. Então, nós fizemos o pedal da mulherada pro Dia da Mulher. Trabalho prefeitura, trabalho SMM para ter segurança do pelotão. Levamos 160 pessoas para a trilha. 73 nunca tinham pedalado em trilha ecológica. Pensa, 160 pessoas fazendo propaganda de você alucinado no meio da trilha que está pedalando pela primeira vez. Você em cima de um trio elétrico, no meio do mato. Gente, essa Thaís é animada no trio elétrico. Gente, céu. Animando 170 pessoas. O povo ficou louco. Então, o que acontece? É a forma também que a gente tem de divulgar mais esse nosso diferencial. Porque lá eu conto a minha história. Lá de cima eu grito: ô fulana, você tá aqui? Você lembra da sua primeira vez dessa trilha? A primeira vez da fulana aqui? Olha aqui a subida da fulana. Todo mundo já fica... Porque você não tá... A pessoa se sente muito pertencente a um grupo, E você não né? tá numa história fantasiosa. Você não tá num conto de fadas. Você tá ali falando a realidade das pessoas que começaram junto com você, que você acompanhou. Você entendeu? Então, assim... Isso é muito real e isso é muito divino. A troca da experiência. A pessoa tá ali junto com você. As pessoas, quando eu descia do trio, as pessoas, Thaís do céu, eu quero te abraçar, eu quero não sei o quê. Por quê? Porque ela fala, gente, o que essa pessoa sentiu é o que eu tô sentindo agora. A gente pode... Gente, eu falo, Deus não nos fez para tristeza. Independente do que nós estamos passando, há uma esperança. Nós, na nossa casa, nós vivemos uma situação de muita dor pra gente. E eu aprendi que, apesar da dor, como a gente pode continuar vivendo? Ou triste, chorando, ou contemplando as misericórdias do Senhor a cada dia, agradecendo pelo que Ele tem nos proporcionado. Entendeu? Então eu vejo que muitas vezes as mulheres não têm amiga, não tem uma pessoa para pegar na mão dela e falar, vamos ali fazer algo que é saudável para o seu corpo, saudável para sua mente. É cansativo? Super. É cansativo. Também, né? A gente chega ali acabado. O Douglas, então, que fica ali, ó, por exemplo, numa trilha de 20 quilômetros, tem vezes que o Douglas chega com Strava dele marcando 60. De tanto que ele vai e volta, orientando as pessoas. Entendeu? Então, se é cansativo, mas você tá ali pelo seu propósito. Entendeu? Então, acho que